Então, vou falar sobre a densidade. Basicamente, densidade é um estudo feito, né, que você consegue adquirir o valor através da massa dividido pelo volume. E para que serve a densidade? Por exemplo, na química, você consegue distinguir elementos e substâncias através da densidade. Ou, por exemplo, você vai em um posto de gasolina. Lá tem um densímetro, que é o que demonstra a quantidade da densidade, o valor da densidade. E nesse caso tenha alguma adulteração ou algo que afete a substância da gasolina ou de algum produto, você vai conseguir ver através desse densímetro. Porque o que acontece? A densidade é diretamente ligada à substância. Então, toda substância tem sua densidade. E caso tenha alguma adulteração em algum produto, alguma gasolina, vai ter essa adulteração do valor da densidade. Então você vai conseguir perceber o que tem de errado, entendeu? É tipo isso. Então, tipo assim, se você for num posto de gasolina e ver que não tem o valor correspondente ao que seria da gasolina, você vai perceber que essa gasolina está adulterada e tem alguma substância nela que não era para estar ou está em um valor excedente ao normal. Bom, depois de ter falado o que é a densidade, vou falar o que afeta a densidade. Basicamente, algumas coisas afetam drasticamente a densidade. Uma delas é a temperatura. Por quê? Porque, como se sabe, para calcular a densidade é massa dividido pelo volume. E o que afeta o volume? Exatamente, a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a área do... Por exemplo, um balão, tá? Vamos supor um balão a 25 graus Celsius. Se você levar esse balão para um local de aproximadamente, sei lá, 10 graus Celsius, você vai ver que ele murchou. Isso se deve porque o ar dilatou. Dilatou não. Retraiu. Ou seja, diminuiu o volume. Agora, se você for para uma área, sei lá, estava 25 graus Celsius, você vai agora para uma área com 35. Você vai ver que talvez o balão exploda até. Por quê? Porque o ar que estava lá dentro dilatou. Então, esse é um dos principais fatores que afetam a densidade. Dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar brevemente sobre a viscosidade e os fluidos newtonianos e também os fluidos não newtonianos. A viscosidade ela mede a resistência de um líquido em fluir e ela não está ligada diretamente com a densidade do líquido, que é a relação de massa e volume. Como exemplo, o óleo de cozinha é mais viscoso que a água, porém ele acaba sendo menos denso. A maioria dos líquidos viscosos fluem facilmente quando a sua temperatura está elevada. Ou seja, se a temperatura do líquido está acima de sua temperatura normal, ele vai fluir de uma melhor forma. E dependendo do tipo de fluido, o comportamento vai variar de acordo com a temperatura, como eu falei anteriormente, e também de acordo com a pressão e a tensão. Já nos fluidos newtonianos, a viscosidade deles muda à medida que a força aplicada sobre eles também muda. Em um fluido não newtoniano, a relação entre a tensão e a taxa de cisalhamento, que é a deformação a partir da tensão, ela é diferente e pode até depender do tempo para acontecer. E no caso dos fluidos não newtonianos, o conceito de viscosidade, que normalmente é usado em mecânica dos fluidos, que é uma matéria presente no nosso curso, não é muito adequado para caracterizar as propriedades de cisalhamento do fluido. Então, por isso, ele é estudado de uma melhor forma, que é através das propriedades reológicas, que estuda o fluxo e a mudança da forma da matéria. Já. Bom, agora que a gente já viu como que a densidade é na teoria, né, nos conceitos da densidade, vamos ver como que funciona isso mais na prática, né? A gente trouxe aqui algum experimento que a gente vai realizar aqui para mostrar como funciona um pouco a densidade. Para esse experimento a gente vai precisar de 3 substâncias aqui, o óleo, mel e água. E aqui a gente tem uma bolinha de gude, uma uva, uma tampinha de garrafa PET e isopor. Né? Então a gente vai começar aqui colocando um pouco de mel.
água. E por fim o óleo. Pronto. Aí aqui a gente pode ver que as três substâncias elas não se misturaram, né, por conta da densidade. O mel, como ele é mais denso, ele ficou pelo fundo. A água ela é menos densa que o mel, então fica no meio. E o óleo, como ele é o menos denso, ele fica por cima. Né? É claro que as substâncias elas não se misturam por ser immiscíveis também, né? Mas essa separação que faz mesmo elas se separarem é a densidade de cada uma das substâncias, né? E agora aqui nós temos uma bolinha de gude, né? Que, como ela é mais densa, né? Vou colocar aqui, ó, podemos ver que ela foi pro fundo, porque ela é mais densa que o mel, a água e o óleo, né? A uva, se a gente colocar ela aqui, ó, ela fica entre o mel e a água. Por quê? Porque ela é menos densa que o mel, mas mais densa que a água. A tampinha, se a gente colocar ela aqui, a gente pode ver que ela vai ficar entre a água e o óleo. Por quê? Ela é menos densa que a água, mas mais densa que o óleo. E por fim o isopor, se a gente colocar aqui, ele fica no topo do recipiente, porque ele é menos denso que o óleo. Eu vou estar falando sobre a utilização que a ciência moderna faz do conceito de densidade nos dias de hoje. É bastante comum ver eles utilizando em diversas áreas de diversas maneiras, sendo para classificar, para explicações de principalmente fenômenos que podem acontecer ou que estão ocorrendo, e também para produções. Eu vou estar falando aqui sobre alguns exemplos que são muito comuns de se ver. É muito comum utilizar a densidade no uso industrial. No caso, no ramo alimentício, na produção alimentícia, sempre é feita alguma verificação para ver se não existe nenhum tipo de alteração no produto e a densidade é utilizada para isso. No ramo farmacêutico também utilizada de uma maneira específica, mas é mais para produzir algum tipo de remédio. Já que é um trabalho que envolve misturas, o pessoal que faz esse tipo de trabalho tem que ter noção de como que a densidade funciona. E no ramo de bebidas alcoólicas também é bastante importante por conta do teor alcoólico. Existe um certo nível de teor alcoólico que eles desejam alcançar, e para isso tem que ter noção da densidade. Na utilização astronômica, a densidade é bastante utilizada principalmente em planetas. Nos planetas, sabendo a densidade de um planeta em específico, dá para ter noção que esse planeta existe a possibilidade de ter água ou algum tipo de vida. Também explica se esse planeta é mais rochoso, se ele tem algum mineral em específico, se ele é mais arenoso, tudo isso com a densidade. Também, no caso dos planetas, as estrelas funcionam de uma maneira parecida, só que não só para fazer alguma classificaçãozinha ou algo assim do tipo. É mais para saber qual que vai ser o fenômeno que vai ocorrer com a estrela no fim de sua vida, que no caso existem dois, a nebulosa e a supernova. Quando uma estrela ela chega ao fim de sua vida, ela vai explodir, e se ela for uma estrela com uma massa parecida com a do Sol, vai espalhar seu material, sua matéria no espaço e seus gases. Se for uma supernova, vai ocorrer uma superexplosão que vai criar ou uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Tudo isso sabendo diretamente da densidade.